Olá, vencedores, graça e paz. Lição de número 11. Vou fazer um resumo dela, né? Pegar algumas partes importantes só. Ordenança para exercer a fé. Vem cá. Nós precisamos exercer a fé? Sim, porque é muito importante exercer a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Guarde isso. Então, ordenança para exercer a fé. Quando fala exercer a fé, é trazer a fé para a ação. Trazer a fé para a prática. Para a ação e para a prática. Tá? E exatamente Hebreus capítulo 11, verso 1, está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando alguma coisa. Se eu estou esperando alguma coisa, e eu estou esperando algo que eu não vejo. Se eu estou esperando algo que eu não vejo, isto é fé. Concorda comigo? Pois bem. Então, se eu estou esperando algo que eu não vejo, isto é automaticamente fé. Guardou? No tópico 1 da lição, no tópico 1.1, no tópico 1 lá no preâmbulo, e do 1 até o 1.3, nós vamos falar sobre a fé é o firme fundamento do cristão. Então, nós, como crente, temos que ter uma fé. É um fundamento firme. É um fundamento firme. Ore para que a igreja seja, para que a nossa fé, seja multiplicada por meio de ouvir a palavra. Então, a própria palavra já produz em nós fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos homens do passado, patriarca, reis, profeta, sacerdotes, deixaram para nós um grande legado de fé. Que é possível a gente acreditar naquilo que nós não vemos, mas temos a certeza de que vai acontecer. O preâmbulo exatamente vai dizer que no grego a palavra fé é pistis, que significa convicção da verdade de algo que significa crer. No Antigo Testamento, encontramos o termo hebraico emunás, em 2 Crônicas 19, verso 9, e Hebreus e Abacuque, 2:4. Fidelidade, que significa confiança, esperança de cumprimento do que foi cumprido. No latim, fidelis, fidelidade, que é a firme opinião de que algo é verdade. Então, tá vendo? Fé também está ligada à palavra fidelis, fidelidade. Temos que ter essa certeza. Tá? E eu costumo dizer que a palavra fé é convicção, perseverança, persistência, confiança. Eu costumo dizer sempre que a palavra fé ela tem mais outros sinônimos atrelados a ela ou ligados a ela. Então é importante sim ter fé. Você tem fé? Você tem fé de que algo que você não vê vai acontecer? Eu tenho fé. Eu tenho fé que Jesus vai voltar, porque a palavra diz que ele vai voltar, então tem que ter fé. Algo que vai acontecer. Mas a fé aqui é algo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. Então fé é isso, é algo que você não vê, mas algo que você sabe que vai acontecer. Isso é chamado fé. Todo mundo tem fé. Já observou que todo mundo tem fé?
Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai acontecer. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. O tópico 1.1 é conhecendo os tipos de fé. A Bíblia relata alguns tipos ou desdobramento da fé que viremos seguir. A fé que salva, né? É uma dádiva de Deus produzida pela palavra, para a pessoa crer em Deus. Essa é uma delas, né? Essa é uma delas, né? Cristo, como foi enviado para nos salvar dos pecados, a fé é um dom espiritual. Vemos na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, verdadeiros exemplos de manifestação do dom da fé. A fé natural, evidência. Então aqui, ó, você tem aqui a fé na palavra, a fé natural, que é uma evidência, é possuída por todos, e a fé como fruto do Espírito. Então aqui você vê que a fé, o terceiro tipo aqui de fé é a fé do Espírito. Se você for olhar lá em Gálatas 5, você vai observar que a fé está ligada lá aos frutos do Espírito. E se você for ver também, é um dos atributos também de Deus. Então tá aqui, ó. Fé significa também confiabilidade, fidelidade. Você precisa confiar e ser fiel na confiança. Fidelidade e confiabilidade. No livro dos heróis da fé de Gálatas, você vai ver lá que quantas pessoas estão listrados lá como heróis da fé. Então, aquelas pessoas lá de Hebreus 11 deixaram para nós que é possível sim receber algo, acreditar em algo que nós não vemos. Então, é possível. Você vai ver lá vários deles, Raabe, Abraão, Sara, Moisés e muitos outros que estão lá naquela galeria dos heróis da fé. Tá? É um resumo que na escola dominical a gente estuda um pouco melhor. O 2, ele vai falar dos empecilhos da fé. A vida pecaminosa desenfreada, falta de temor, confiança na capacidade intelectual, confiança no poderio financeiro e materialismo, busca de tentação pelos bens materiais, confiança na força de recursos humanos, desinteresse pelas coisas espirituais, coração endurecido, educação proposital da mente, negligência e desobediência à palavra e casa construída na areia. Você viu quantos empecilhos? Gente, se nós formos analisar nesse ângulo aqui do top 1.2, fazer uma análise minha. Tem muitas coisas que podem impedir a nossa fé. Tem. Aí, eu, você, nós, precisamos descobrir que empecilhos é esse que nos impede de acreditar. Que empecilhos são esses que nos impedem de confiar e de acreditar em alguma coisa? E são vários. Pode ver que ele enumera aqui vários, mas se a gente for buscar na nossa caminhada do dia a dia, nós vamos ver quantos empecilhos ou obstáculos tem no nosso caminho, se interpõe no nosso caminho, tá? Nos atrapalhando na busca pela fé. Tem vários, você viu que tem vários aqui, ó. E nós precisamos nos desembaraçar desses empecilhos para nós receber a nossa grande vitória. Tá? O 1.3 ele vai falar que nós devemos aprender com nossos heróis da fé. Quem são os nossos heróis da fé? São aqueles irmãos que lutaram até o último dia de sua morte, crendo em alguma coisa, tá? E assim como nós, assim como eles, né, nós também precisamos crer em alguma coisa. E eles estão lá, fizeram a parte deles, já fizeram a parte dele, e entraram para a galeria da fé como pessoas de grande fé. Uma certa ocasião, Jesus estava aqui na terra,
ele admirou a fé de duas pessoas, do centurião de Cafarnaum e daquela mulher cirofenícia. Ele admirou. Ele ainda disse assim, ó, ô mulher, grande é a sua fé. Para o centurião de Cafarnaum, ele falou, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Você observa que o próprio Jesus, ele se admirou da fé daquele homem. Ele se admirou e deu testemunho que falou que nem mesmo entre a nação e o povo de Israel, ele encontrou pessoa de tamanha fé igual aquele homem. Que é o que a Bíblia diz em Hebreus, né? Que sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é difícil agradar a Deus. Você vê que Jesus se agradou e deu testemunho daquele homem, dizendo que nem mesmo na terra dele, em Israel, encontrou uma pessoa de grande fé. A fé é algo muito importante, que faz parte do nosso relacionamento com Deus, faz parte da nossa vida cotidiana do dia a dia. Então a fé é algo muito importante. Existem pessoas que têm fé natural e existem pessoas que têm fé espiritual. Se você for ver desse lado, tem pessoas que têm fé natural e fé espiritual. Eles acreditam em coisas materiais que podem acontecer. E aqueles que depositam sua fé pela fé mesmo espiritual. Então está aqui os heróis. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, tá? Sem sombra de dúvida, sujeitos às mesmas paixões que nós. No entanto, o que tornou homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros, diferenciados dos heróis da fé. Certamente a resposta é dedicação e entrega de suas vidas ao Senhor. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quer dizer, mostrou um homem de grande fé. Olha como a fé ela é importante. A fé nos aproxima de Deus. A fé nos faz acreditar no impossível, aquilo que está fora do nosso alcance. Abraão demonstrou grande fé. Noé, para construir aquela arca, né, precisou ter fé. Como é que Noé ia fazer algo se ele não acreditasse em Deus? Não depositasse a sua confiança em Deus. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. E ele fez a arca. Mesmo alguém chamando ele de tolo, de maluco, ele fez a arca. Por quê? Porque ele acreditou, ele confiou naquilo que Deus falou para ele que iria acontecer. A fé é muito importante. Tá? Mas muitas das vezes também precisamos se dedicar mais, se entregar mais. Esses homens se entregavam bastante. Por isso eles deixaram um legado de fé para nós, que se entregaram. Deus fez muitas coisas na vida deles. Parte 2 da lição, exatamente, que é o segundo objetivo da lição, que vai tratar de quê? Deixar claro que sem fé é impossível. O que é impossível? Difícil de se agradar. Você já andou com alguém que não tem fé? Rapaz, é a pior coisa que tem. Você está do lado de uma pessoa que não acredita em nada. Não acredita em nada. Olha, é difícil, hein? Você andar junto com uma pessoa do seu lado que ele não acredita em nada. Né? Sem fé é impossível agradar. É difícil você agradar. E para agradar a Deus você precisa ter fé. O que é fé? Confiança. Convicção. Fé também é certeza. Fé também é esperança. Fé é perseverança. E você está ao lado de alguém que não crê, rapaz, é difícil, hein? O reino de Deus não estabelece para os que não têm fé. O reino de Deus não se estabelece para aqueles que não têm fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Tá? E pela fé é que recebemos a nossa salvação. Somos justificados pela fé
para obter a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do discípulo de Cristo é regida pela fé com a qual Jesus é o autor. Romanos capítulo 5, se eu não me engano, diz que é bem claro que nós somos justificados pela paz, mas através da fé. Olha que coisa importante, paz e fé. Dois atributos importantes que nos fez aproximar de Deus. Tanto a paz quanto a fé. E é importante a gente ter, sim, Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Vou ler aqui em uma das traduções bíblicas aqui, em uma das bíblias minhas aqui, tá? Romanos capítulo 5, exatamente o que eu falei está aqui no texto bíblico. Romanos 5, 1. Vamos lá. Eu vou ler aqui numa Bíblia de casamento, uma Bíblia que é muito lida em casamento, mas é tradução normal. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Observe. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele foi o intermediário entre Deus e os homens. O que é o intermediário? É aquele que está no meio. E qual foi o papel dele? Exatamente justificar o homem com Deus e fazer o processo da reconciliação entre o homem e Deus. Então Jesus fez um papel muito importante. Justificou o homem diante de Deus, tá? Ele justificou o homem diante de Deus e também automaticamente reconciliou novamente o homem novamente, porque o homem estava longe de Deus. A Bíblia diz bem claro, o próprio Paulo diz bem claro, todos pecaram. Não livrou a cara de ninguém. E destituídos estavam da glória de Deus, estavam, até Jesus chegar, justificar o homem, tá? Pela fé, justificou o homem pela fé, e ainda reconciliou o homem de novo com Deus, porque o homem havia perdido-se através do pecado. Então está aqui bem claro. Tá? É o preâmbulo do 2. O 2.1 diz que a fé que quebra os obstáculos e abre portas. Precisamos acreditar em algo que está trancado e fechado, que vai se abrir quando nós entramos em ação através da fé. Precisamos ter fé de que as coisas que são impossíveis, elas irão acontecer. Olha, se hoje fosse dar testemunho, hoje o tempo não daria, não comportaria para a gente contar quantas coisas Deus fez através da fé nas nossas vidas. Na minha vida fez, na minha família fez, na vida de muitas pessoas que eu conheço fez, porque isso aqui é importante. Jesus chega a um ponto de se admirar pela fé do centurião, falei, viu? E pedir a cura para o seu servo. Jesus clamou, nem em Israel achei tamanha fé. Né? A fé em Jesus como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido, é a vitória que vence o mundo. Ele ultrapassa a barreira intransponível aos olhos humanos. A mulher do fluxo de sangue venceu todos os obstáculos pela fé. Jairo, um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, pedindo para a cura da sua filha e venceu todas as barreiras. Então você observa bem claro aqui, de pessoas, da qual foram quebrados os obstáculos ou dificuldade e as portas foram abertas. Jairo, a mulher de fluxo de sangue, centurião e muitos outros na Bíblia. Você vai ver que vários obstáculos foram quebrados. Mas para esses obstáculos serem quebrados, amigo, se você não tiver fé, esses obstáculos não serão quebrados. Essas portas continuarão trancadas se você não abrir o caminho para a fé. Não vai. O 2.2, ele fala que a manifestação da fé gera atitudes. Então, precisamos gerar uma atitude. E a fé é exatamente a manifestação da fé gera atitude. Então, exatamente a fé
na vida dessas pessoas aqui supracitadas foi que gerou atitudes. A fé na minha vida gerou o quê? Atitudes. Então a fé, ela gera atitude. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. Agora, cá entre nós, você acreditar em coisa que não existe, mas que você sabe que vai acontecer, não é para qualquer um, não, hein? Não é para qualquer um. Eu estou há 40 anos aguardando a volta de Jesus. E estou aguardando pela fé, porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Né? A fé não pode ser hipotética, estática, parada e morta. A fé precisa ser improdutiva. A fé não pode ser improdutiva nem estéril. Ou seja, a nossa fé ela tem que estar em ação. A nossa fé precisa estar em atividade. A nossa fé precisa estar em exercício. Só isso. O 2:3, ele vai falar que a fé é produzida e pode ser acrescentada. Olha aí, a fé ela é produzida, então na sua vida produziu fé, mas só que precisa ser acrescentada. Acrescentada. Se não for, não adianta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Mergulhar na palavra. Mergulhar na palavra e descobrir os mistérios que estão aqui dentro vai fazer o quê? Vai aumentar a nossa fé. Mas para isso tem que haver interesse, tá? Tem que haver interesse nosso, tem que haver interesse pela palavra, tá? Tem que haver interesse e tem que haver também atenção para a palavra. Tem que haver interesse e intenção, tá? Então, isso é importante. Jesus, numa certa ocasião, estava próximo a 3 de seus discípulos. Eu falei isso ontem no culto. Quando um homem muito importante e influente em Israel trouxe um menino para que os seus discípulos expulsassem o mal que estava na vida dele. Só que aqueles discípulos não puderam. E aquele homem então falou assim, Jesus, eu trouxe o meu filho com problema para os teus discípulos orarem por ele. Mas os seus discípulos não conseguiram orar por ele. E Jesus simplesmente, ele viu